que continua com a palavra, agora com o processo 24.803. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto em face de decisão contida no Acórdão 11.181 de 2019 deste plenário, exarado nos autos do processo 24.310, que apurou responsabilidade por indevida inexigibilidade de licitação para a contratação de profissionais do setor artístico, tendo em vista o que consta no artigo 25, inciso 3 da Lei 8.666. Para nós entendermos melhor este processo, em 2011, esse tribunal deu algumas decisões dizendo que quando havia a contratação de um profissional do setor artístico, aquela situação em que havia vários representantes e alguém era o representante do artista, era só um, e não a empresa contratada como estava sendo feito. E, com isso, o tribunal mandava devolver o valor da administração, porque entendia que não havia sido feita a devida licitação para a contratação da administração do show. E, com isso, em 2011, o tribunal começou a fazer algumas condenações com devolução destes percentuais e destes valores. Esta situação se manteve, mas em 2014, este pleno, em sede de recurso, ele definiu que para trás ele iria entender que mesmo não estando o processo correto, mas que não iria pedir a devolução, elas só iriam ocorrer a partir de 2014, salvo se, dentro do processo, houvesse a pronúncia da PGE já orientando o gestor. Então, se o gestor já estivesse dentro do processo orientado de que não poderia fazer isso e fizesse, esse tribunal manteve a condenação. Se não, ele usou como marco 2014. Quero lembrar que nós fomos vencidos na primeira parte. Eu também. Mas, em função da decisão deste pleno, para que não houvesse incoerência, e aqui eu quero novamente lembrar a aula do nosso saudoso doutor Fernando de Oliveira Conde, sentava aqui e nos dava aula de direito, e ele dizia assim: peço que este pleno julgue certo, julgue errado, mas julgue sempre da mesma forma. Pronto. Essa era a grande aula de direito aqui do doutor Fernando de Oliveira Conde, nosso primeiro procurador-chefe do tribunal, com quem eu tive a honra e o prazer de participar aqui no início do tribunal, e que nós tivemos grandes aulas. Então, eu volto a repetir, porque isso era fundamental. Ele dizia assim: votem certo ou votem errado, mas votem sempre da mesma forma. Mas desculpa, conselheiro, mas ninguém aprendeu a lição. Eu acredito, é verdade. Não aprendeu a lição, porque na semana passada fizeram voto da pequena monta, não teve... que o coitado do seu Conde não... Mas, olha, eu estou até colocando isso porque eu sei que esse vai ser um assunto de hoje de novo. E eu quero lembrar que neste assunto, como eu fui voto vencido, mas eu me sujeitei à maioria do pleno porque ele se alinhou, não de que estava certo ou estava errado, mas que havia um marco. Então, com isso, nós reformulamos as nossas decisões, e eu votei pela reformulação, mesmo não sendo esse o meu entendimento, porque a maioria já tinha definido que seria assim com um determinado marco. Pronto. Então, neste processo que está aqui, ele é anterior a estas duas reformas. Então, não tem como eu não me curvar também à maioria deste pleno e entender que foi definido um marco em 2014. Então, mesmo não sendo esse meu entendimento, mas porque nós tínhamos um processo isonômico, correto, alinhado, eu quero lembrar que nós já decidimos favorável a este marco. Então, houve a pronúncia do parquê, houve a situação da DAFO, e o doutor Parquet se pronuncia as folhas 36 a 38, é o relatório, excelência. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador.
Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Daniel Queiroz de Santana, por meio de advogado, com a finalidade de reformar o acordo número 11.181/2019, que considerou irregular a contratação de empresa local mediante procedimento de inexigibilidade de licitação para fins de intermediação de contratação de artistas, condenando o gestor a devolver a importância de R$ 14.500, com aplicação de multa acessória fixada em 10% do valor a ser devolvido. A terceira inspetoria pronunciou-se as folhas 26 a 31. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas no dia 30 de maio de 2019. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido. Compulsando os autos, verifica-se que a contratação direta de artistas, fundamentada na inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, inciso 3, da Lei nº 8666/93, dar-se-á de forma direta ou através de empresário exclusivo. No caso em tela, a Fundação celebrou contrato com uma empresa local que ficou responsável pela intermediação da contratação de vários profissionais do setor artístico, com a finalidade única de viabilizar as apresentações em eventos aqui no Estado, contratados pelo Poder Público. A figura do empresário exclusivo, tratada no âmbito da Lei de Licitação e Contratos, não deve ser confundida com a autorização avulsa ou individualizada para determinados contratantes locais ou em dias de evento. Ao analisar o caso concreto, observa-se que a empresa local, sem qualquer concorrência, prestou serviço de agenciamento dos artistas, por livre escolha do gestor, sem amparo nas normas de regência. Aqui, para nós, portanto, isso aqui é ilegal desde 1993, desde a Lei de Licitações. E não entendo que um julgamento diferente do tribunal, a cada momento, estabelece marcos. Acho que isso é sempre um discurso que está sendo colocado aqui, e também entendo que não precisamos julgar da mesma forma o tempo todo. No momento que você vê que aquele julgamento está inadequado, até tem uma frase que dizem assim, só os loucos não mudam de opinião. Eu acho que a gente tem que tentar corrigir. E, para mim, isso aqui é irregular e sempre foi. Mas vamos adiante. A questão colocada é de fácil compreensão, pois, quando a lei permite contratar por inexigibilidade, ela indica que há inviabilidade de competição. E esse é um ponto importante, porque, quando as questões colocadas no artigo 25, elas falam claramente para o gestor, olha, aqui não tem como você licitar. Então, por exemplo, se você tem um determinado artista, ele é empresariado por alguém. Se você quer contratar aquele artista, como é que você vai fazer a contratação sem passar pelo empresário dele? Então, é nesse caso que a lei permite a contratação direta. Agora, o Estado chegar, agencia uma empresa local e dizer que aquela empresa detém a exclusividade para aquela contratação, é uma situação que está completamente à margem da lei. E eu acho que seria, assim, muito ruim o tribunal dar guarida a esse tipo de situação. Bom, a situação da empresa interposta apenas para intermediar as contratações de artistas firmados com o poder público para apresentação em eventos locais é bem diferente da hipótese tratada na Lei de Licitação e Contratos. Portanto, sem amparo para a contratação direta por inexigibilidade e com clara oneração dos gastos. Aqui, nesse caso, apenas o que está acontecendo é que o poder público está onerando a contratação, porque, de maneira desnecessária, está colocando alguém entre o artista a ser contratado e o poder público que está contratando. Então, é um dinheiro jogado fora, realmente. Tal entendimento encontra-se em consonância com a decisão mais recente do Tribunal, Acórdão número 10.695 de 2018, portanto, ele não é uma coisa ocorrida aqui no ano anterior, e com a interpretação do Tribunal de Contas da União acerca do dispositivo legal em questão, totalmente pacificado no TCU. Isso aqui não tem nenhum tipo de dúvida. Bom, ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Eu quero dizer que eu comungo com o nosso procurador. Agora, o que está em discussão é a aplicabilidade da sanção e como nós vamos fazer a condução do processo. Então, eu quero lembrar que, no início
este tribunal só começou a olhar para esses processos em 2011. E eu fui relator dos processos. E os gestores foram condenados à devolução de 14 mil, 10 mil, 5 mil, 15 mil. Mas em 2014, todos esses acordos proferidos em 2011 foram considerados assim, por maioria deste pleno. Não, vamos entender assim. Tudo bem, o processo continua incorreto, mas como nós não estávamos para trás, não é justo que lá em 2011, que praticamente não houve, a partir daí a própria PGE começou a dizer que não deveria ser feito, mas esses iniciais de 2011 nós não vamos pedir a devolução. E é aqui que eu estou me alinhando, não no entendimento de que está correto ou não, é só no alinhamento da sanção, que antes de 2011 nós também não aplicamos nenhuma. E eu quero dizer que eu fui contra. Inclusive, eu sou voto vencido, inclusive nos recursos. Mas eu quero entender que é justo que nós tenhamos uma aplicação idêntica e isonômica a quem tem um contrato, inclusive anterior àqueles que nós já mudamos. Este é anterior àqueles que nós já revisamos. E é por isso, e entendendo agora que há uma sensação de justiça neste meu voto, eu entendo que, então, se foi dado esta oportunidade para os demais, também tem que ser dado neste caso. Então, é por isso que, neste caso, eu voto pelo conhecimento do recurso, por se reformar o acórdão, excluindo a condenação. Não estou dizendo que está correto, não. Excluindo a condenação dos 14.500, bem como a multa acessória, que se averbe esta decisão e depois pelo arquivamento dos autos. Você como vota, Excelência? Não, não tinha. Hoje já o entendimento está pacificado. Não, é porque nós só fizemos processos anteriores no mesmo sentido. Até 2014. Hoje, aqui, neste plenário, não há dúvida do que acontece depois de 2014. É que nós estamos decidindo uma situação lá de 2011, quando nós começamos, nós só invertemos aqui até 2014, para cá nós não. Tanto é que esta decisão de 2018 é pela devolução, se houver em 2019 é pela devolução, que ninguém tem nenhuma interpretação de que este fato está certo ou errado. Era quando foi a situação que deveria ser, então, explicada, conduzida ou não. E é nesse sentido, então, que por causa disso eu voto pelo marco, porque entendo que aquela revisão feita em 2014 foi um marco temporal. Aí, só para entender também, senhor presidente, a Procuradoria, ela se posiciona... Neste caso, não. Não, mas... Nos que ela se pronunciou e eles não atenderam, esse tribunal pediu a devolução. E manteve a devolução. Isso é um marco temporal só daí. Ok? Então, assim, nós estamos falando de 2011 a 2014. Que não tinha nem... Em 2011, o tribunal começou a dizer assim, não pode fazer. E a PGE, em alguns casos, começou a dizer assim, dentro do processo, não faça, porque o tribunal já disse que não. Neste, nós sempre demos a devolução sem problema. Nessa época... Só que este é anterior. O anterior é quando? O início desse? 2011. 2011. 2011 nós pedimos a devolução. Pedimos a devolução, mas não havia nem pronúncia de PGE, nem nada. Certo. Este é anterior a esses, porque ainda é antes até daqueles que já foram julgados. Certo. Então, em função disso, estou entendendo aqui, por uma questão de justiça, naqueles onde a PGE não se pronunciou, com 2011, posteriores a esse, nós já dissemos que ele não, então, não deveria devolver, aí nós vamos pedir nesta devolução, não, entendo que neste também não caberia. Foi questão de coerência de marco temporal. Mas, assim, é o entendimento... É porque está errado, está claríssimo, o parecer ministerial está corretíssimo. Corretíssimo, ministerial. Tem que analisar agora essa questão do marco temporal. Só estamos analisando a justiça ou não, de se dar ou não a devolução em função das decisões que nós já tomamos aqui. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu quero deixar bem claro que, quando se trata de marco, eu sou contra desde a época do Tratado de Tordesilhas. Desde a época de quê? Do Tratado de Tordesilhas, história de marco. Não, mas Tordesilhas. Marco temporal. E colegialidade também. Embora reconheça ter votado, eu vou acompanhar o relator nesse sentido, que efetivamente tem razão no procurador. Sem dúvida. Conselheiro Ronaldo Polanco. Eu particularmente, muitas vezes a gestão pública contrata um empresário para viabilizar situações igual a essa, ou porque não está com orçamento naquele período, que vi muitos empresários que contrataram artistas e passaram o ano todo sem receber. E o evento tinha acontecido.
muitas vezes são operações que tem que acontecer, o recurso público não existe naquela hora e são lançados, a empresa vem para cobrir esse processo, né? Mas como aqui a gente está vendo a lei diz que tem esse limite, não vê a realidade, como você imagina um secretário, o governador contrate, vai ter a inauguração da ponte em uma semana. Ele não tem tempo de fazer licitação, não tem nada, ele faz uma operação em inelegibilidade, joga para uma empresa, a empresa corre o risco do capital dele. Em economia, o grande cálculo é o cálculo do risco. Os empresários se arriscam a fazer esses negócios para fazer, principalmente igual aqui. Eu, às vezes, quando a gente pega qualquer processo e olha, do jeito que está no papel, não é fácil ser um secretário quando chega e diz, eu vou inaugurar isso aqui, eu quero o cantor tal. Ele não tem como, ele faz na marra e esse intermediário tem essa brecha e acontece. O fato aconteceu, o povo dançou, como é que diziam os romanos? Pão e circo, né? É o que gosta do povo. Mas, na verdade, quando eu vejo que a questão do marco é fundamental, mas esse aspecto do que a gente decidiu aqui e fez o marco e temos que acompanhar. E acompanhar depois, fazer o registro certo. Para mim, o fato, eu estou questionando a contabilidade, porque esse dia estava vendo os nossos registros contábeis, chegam atrasados, sabe? Eu fico pensando como é que nós vamos tocar numa crise se você não tem os números na mão, né? Às vezes o cara está ali, o governador não sabe, porque não tem dinheiro, joga para o outro, faça-se, bote o seu CPF lá, aí o cara bota o CPF, o evento sai, o dinheiro não existe, aposta no futuro, e nós aqui também não sabemos. Aí os relatórios que vêm aqui é só com base na lei. Enquadrou, a única metodologia que tem é que a lei não foi cumprida, não existe outra metodologia, não existe outros olhares. Então, eu parabenizo aí o nobre relator e eu vejo que a gente tem que discutir também para além da lei, né? A gente não está discutindo pós-capitalismo, pós isso, pós aquilo, pós esses marcos e ver em que situação o gestor foi submetido para fazer isso. Situação de estresse. Eu acho que é muito importante o que o senhor falou, nobre conselheiro. E o seu voto acompanha o relator, não é isso? Acompanha o relator. Acompanha o relator. Eu vejo também que a gente tem que ter muito cuidado, quem está na gestão, com o seu superior. Eu tenho uma coisa que o meu pai me ensinou, que ele dizia, não resolva o problema do outro criando um para você. Então, se você está resolvendo um problema para o governador e está criando um para você. Então, você tem que dizer ao governador, infelizmente, eu não posso fazer. Então, não vou criar um problema para mim. Conselheira Dulce, como vota? Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente, mas eu quero destacar que realmente isso está errado, a conduta do gestor está errada, o parecer do Ministério Público está correto. Não existia, nesse caso, nenhuma imprescindibilidade. Isso poderia ter sido resolvido conforme a lei. Mas o tribunal tem um marco, os gestores foram julgados assim, e nessa hipótese, só nessa, eu vou acompanhar, então, o conselheiro relator. Conselheira Ana Lu Maria. Eu acho engraçado, porque se tem um marco, foi feito aqui, pelos conselheiros. Sim, por isso. Então, eu não entendo. Este marco não foi formalizado igual a ata. Este marco é um marco das decisões. Eu não entendo, porque se tem um negócio, foi feito aqui, aqui nessa sala. Inclusive, uma decisão minha, que no recurso, inclusive, a manifestação do Ministério Público, também acatando em caráter excepcional, porque eu tinha condenado, Eu particularmente adoro o marco, eu particularmente adoro a conciliação, eu particularmente adoro isso, porque se for para ter
a lei, assim, não precisa de julgadores, gente. É tudo assim, é eletrônico. Tchac, vem, cumpriu a lei, já mete o alerta. Os julgadores, eles são justamente para ponderar, para ver, para isso, para aquilo. Eu sou a favor demais de marca. Acho que a gente deveria botar marca para um monte de coisa. Agora, eu sou a favor que a gente assuma nossas decisões. Isso eu sou, porque foi feito aqui, foi decidido aqui, então vamos fazer uma papeleta, ou então vamos discutir de novo, ou vamos refazer, mas tudo é aqui, foi aqui, né? Não, tá errado, mas eu vou votar agora sim, porque eu tenho um marco. Mas o marco foi feito por nós, gente, o marco foi feito por nós. Então, se está errado, vamos refazê-lo. E vamos já confeccionar a papeleta para que a gente possa, inclusive, se reportar e os outros... Eu quero dizer que eu sou muito a favor de marco. Eu acho muito interessante a nossa jurisprudência. Eu acho. Princípios. Hoje, conselheiro, o Cristóvão, hoje o direito é todo em cima de princípios. Inclusive, conselheira Ana Lu, teve um grande evento em Goiânia sobre o marco de jurisprudência dos tribunais. Inclusive, os tribunais, nós estamos em conjunto com todos os tribunais de contas, inclusive, acho que hoje, essa semana, tem uma videoconferência do nosso pessoal aqui da DAFO, com o Tribunal de Contas de Rondônia, que foi eles que fizeram levaram para Goiás, para Goiânia, essa experiência, que é até um programa E-Papiros, com Y. Então, nós estamos tendo videoconferência para nós chegarmos... quando você entrar no seu computador, esse processo foi julgado assim, você já sabe quais foram as decisões. Então, é interessante as nossas decisões nesse sentido, para nós termos a nossa jurisprudência de resultado de processo. Conselheira Dulce, como vota? Não, eu ainda vou votar. Desculpe. Desculpa, ela votou. Já votou. A conselheira Dulce. Não, eu acho pertinente essa discussão, viu, conselheiro Malheiro, com todo o respeito, acho tudo o Ministério Público de Contas pertinente. Eu acho que é pertinente, inclusive, a gente ver que para mim é mais pertinente ainda do que essa decisão desse marco, essas nossas auditorias com relação ao combustível. A gente fez auditorias desde 2014, 2015, 2016, e elas ainda estão aguardando análise com os relatores, sem nenhum acordo. Eu tenho aqui da CESAC, da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Educação, da CEOP, da CESAC, DERAC, EMURB, DERAC, DEPASA. Quer dizer, desde 2014, eu acho que essas coisas aqui, eu acho que é importante, essa coisa da ata, do marco, tudo, essa aqui também é tão importante quanto a outra, mas eu voto com o relator e proponho, senhor presidente. Aí eu quero acrescentar, não sei se é o voto ou se é a ata, que a gente, se acha que é errado, vamos discutir, reavaliar, fazer outra discussão. Eu acho corretíssimo. E proponho, inclusive, que na próxima semana a gente já possa fazer essa discussão. Não, nobre conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, aprovado por unanimidade, os termos do voto do conselheiro relator.